começar. Vamos começar com João 3, do verso 1 ao 21. A gente vai fazer versículo por versículo, a gente vai falando, vai respondendo e vai trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Então, de forma introdutória, eu gostaria de mostrar para os irmãos quem era Nicodemos. Algumas coisas que eu achei sobre Nicodemos que são relevantes para a gente poder entender. Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. Ele é uma pessoa proeminente em Israel. Existia o Sinédrio, que era a alta cúpula religiosa da época. E o Nicodemos, ele fazia parte dessa alta cúpula. Ele era um dos governantes, se é que a gente pode colocar nesse aspecto. Era uma pessoa de posses, provavelmente uma pessoa de posses, e ele aparece na Bíblia 3 vezes. Só tem relatos de Nicodemos na Bíblia 3 vezes. A primeira vez é essa que nós vamos estudar, onde ele encontra com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Uma segunda passagem que ele é citado é em João 7, do versículo 50 ao 52, onde começam aquela disputa por Jesus e começam a dizer, vamos prendê-lo, esse camarada está causando uma confusão no meio da gente, então nós vamos prendê-lo. Então ele advoga para Jesus dizendo o seguinte, peraí, mas não é costume nosso que a gente precisa primeiro ouvir a pessoa que está sendo o candidato à condenação, né? Então ele defende Jesus nessa situação. E lá para o finalzinho, em João 19, versículo de 38 a 40, ele ajuda José de Arimateia a sepultar o corpo de Cristo. É ele que pega o corpo junto com José de Arimateia, inclusive o texto diz que ele leva especiarias, né, para embalsamar o corpo, era costume da época. E então ele aparece nesses 3 momentos da Bíblia. A Bíblia não é clara em dizer que Nicodemos se converteu. Não há nenhum versículo que afirme a conversão de Nicodemos. Mas, pelo que a gente percebe nesses versículos, ele advogando para Jesus, ele sepultando, estava na hora da morte de Jesus, é bem provável, né, é mais provável que ele tenha se convertido sim, a partir desse encontro que nós vamos estudar hoje. Então vamos para as perguntas. O momento ali era o momento da Páscoa. Jesus estava em Jerusalém, né, por ocasião da festa da Páscoa. E aí, provavelmente, não, certamente, Nicodemos ouviu Jesus pregando, algumas vezes ensinando os seus discípulos, e aqueles ensinamentos chamaram a atenção de Nicodemos. Tanto é que o texto vai dizer que Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, a percepção de Nicodemos era tamanha em relação a Jesus, que ele fala, olha, ninguém faz esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então ele reconhece a autoridade de Jesus sendo superior à autoridade dele. E é algo interessante, né? A gente precisa, Rabi, né, mestre, significa mestre. Então, só que ele fala que é um mestre de Deus. Olha que coisa interessante, é um mestre que vem de Deus, da parte de Deus, um mestre especial. Não era um mestre qualquer que passou por uma escola, mas era um mestre que veio da parte de Deus. Coisa maravilhosa, né? Então ele reconhece, ele vai encontrar com Jesus à noite. Essa parte aí da noite, ela é um pouco contraditória, tá? Por quê? Algumas pessoas entendem, alguns teólogos entendem, que o fato dele ter procurado à noite era porque ele estava com vergonha de falar com Jesus de dia e outras pessoas verem e criticarem, sendo ele mestre em Israel, procurar um outro mestre. Até porque a maioria dos sacerdotes da época não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas existe um outro grupo que entende também que quando um mestre está ensinando, ele é costume de Israel, principalmente naquela época, não incomodar esse mestre. Por exemplo, se o mestre estava ensinando de dia, geralmente era a parte do dia que ele ensinava.
Então, ele não era para ser interrompido, não era para ser incomodado. Então, os outros mestres respeitavam isso. E por isso ele foi à noite. Bom, como a gente não tem como precisar isso, pode ter sido as duas coisas. Tá bom, irmãos? Não dá para a gente bater um martelo aqui e dizer, foi por conta disso. O texto não é claro em dizer. A gente supõe essas duas questões. O versículo 3 continua dizendo, e Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece aqui que Jesus está mudando o tom da conversa. Né? Ele reconhece Jesus como um mestre vindo da parte de Deus, e Jesus fala assim, ninguém pode herdar o reino dos céus se não nascer de novo. E aí Jesus já coloca uma dúvida na cabeça de Nicodemos. Que história é essa de nascer de novo? Ficou pairando na cabeça de Nicodemos. Jesus estava falando de coisas celestiais, Nicodemos estava pensando em coisas terrenas. Só que Jesus, para dar os seus ensinamentos, ele usava muitas vezes comparações. No versículo 5, Jesus diz, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse se todos vocês precisam nascer de novo. E aí a gente chega no versículo 8. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês aqui é essa questão do nascer da água e do Espírito. Né? Ele faz essa comparação do nascer da água e do Espírito com quem nasce normalmente, no ser humano, e também espiritualmente. Quando é que a gente nasce espiritualmente? Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí nós nascemos espiritualmente, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Esse é o nascimento espiritual. Bom, versículo 8 nos diz o seguinte, o vento sopra onde quer, ouves o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que é nascido do Espírito. Ele, como eu falei anteriormente, ele se utiliza de algo natural para explicar algo sobrenatural. Ele fala do vento como se fosse o Espírito Santo. Né? Por quê? O vento, ele é como o Espírito. A gente sente a presença, a gente ouve a voz, a gente sabe que ele está ali, mas a gente não consegue enxergar com os nossos olhos humanos, não é verdade? Então, nós cremos pela fé, porque se a gente consegue enxergar algo, não é fé, é constatação, não é isso? Então, o vento, ele é comparado com o Espírito nesse sentido. Versículo 11. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Jesus está falando o seguinte, a pergunta né? Do que Jesus falava? Ou seja, Jesus falava de coisas da terra, terrenas, só que como o vento, relacionando ele com o Espírito, e as pessoas não conseguiam entender, porque a aplicação de Jesus era uma aplicação espiritual. E ele fala, imagina se eu pegar e falar só do Espírito Santo, sem contextualizar isso, sem trazer isso para o dia de vocês. Aí é que vocês não vão entender nada mesmo. Porque Jesus, ele, como eu falei anteriormente, ele sempre ensina a gente a fazer uma relação de uma coisa com a outra, de coisas celestiais com coisas materiais, para a compreensão do ouvinte. As pessoas precisam entender. Então, por isso, ele faz essa relação. Versículo 13 nos diz assim, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Então, a maior autoridade é de Cristo. Por quê? Porque foi ele que subiu aos céus e foi ele que desceu de lá. Ou seja, o contato pessoal com Deus é dele. Então, o maior ensinamento vem dele, porque ele sabe todas as coisas, porque ele estava com o Pai.
Então Jesus ele nos ensina que é ele próprio, o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é para relacionar com o que ele viveu. Ele nasceu, né, e ele viveu como homem, né, carnalmente falando. Viveu no sentido, ele era carne como nós. Ele passou esse período aqui como carne. Então, essa relação Filho do Homem é para relacionar a figura humana de Cristo. Porque Cristo também, a Bíblia fala que ele foi 100% homem e 100% Deus. Né? Ele tinha as duas naturezas, a humana e a celestial. Diferente de nós, que só temos a humana. O Espírito Santo de Deus é que nos convence, que nos ajuda nas nossas limitações. Mas o Cristo, ele tinha toda a autoridade, porque ele falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, essa é a diferença dele para nós. Então, o relacionamento com Deus e com os homens, quem teve foi Cristo. Foi o maior relacionamento que teve com Deus e com o ser humano. Jesus ele não ficou somente na eternidade com Deus, vendo as pessoas sofrerem e dizendo assim, é com eles mesmo. Né? Agora eles têm que se resolverem lá. Não, ele se importou, veio ao mundo, morreu em nosso lugar, pagou o nosso preço, que éramos nós que teríamos que pagar. Então, ele se importou, ele se relacionou com as pessoas. O que a gente tira de ensinamento e aplicações para nossas vidas hoje é que a gente precisa se relacionar com Deus e se relacionar com o ser humano. Como é que a gente se relaciona com Deus? Através do estudo bíblico que a gente está fazendo, através das orações, do nosso momento devocional todos os dias, pegar a Bíblia, ler, estudar, meditar naquilo que está estudando. Esse é o nosso relacionamento com Deus. E para que a gente consiga transmitir esse recado a outros, a gente precisa também se relacionar com outras pessoas. Não tem como, sem relacionamento, passar o evangelho de Cristo para outras pessoas. E essa é a finalidade de cada um de nós, do servo de Deus. Ensinar a outros. Para isso é preciso ter relacionamento. Como Moisés, no deserto, levantou a cobra ou a serpente de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Irmãos, maravilhoso isso aqui, né? Só que a gente precisa entender o contexto aqui. Quem foi Moisés? Moisés foi um profeta do Antigo Testamento, muito famoso, todos nós tenho certeza que conhecemos. Tirou o povo do Egito, conduziu no deserto, e num desses episódios do deserto, o povo desobedece mais uma vez a Moisés, reclamando de falta de comida. Aí Deus mandou serpentes abrasadoras, como castigo. E essa serpente, imagina uma serpente, irmão, imagina uma cobra voando, e mordendo as pessoas voando. Devia ser algo muito terrível, né? Eu estou tentando fazer a cena aqui na minha cabeça, mas devia ser algo muito terrível. Então, depois o povo reconhece que pecou. Isso você pode encontrar lá em Números 21, de 4 a 9, tá? E depois o povo se arrepende. Depois que a serpente começou a morder todo mundo, aí o povo se arrependeu. E falou para Moisés, Moisés, pede por nós aí, que nós erramos e tal, a gente reconhece. Moisés ora a Deus. Aí Deus faz o seguinte, pega uma estaca, faz uma serpente de bronze e pendura nessa estaca. Todo aquele que passar por essa estaca e olhar para a serpente vai ser curado. Certo? Então Jesus ele faz essa relação da serpente com ele. Por quê? Porque quem foi levantado no madeiro, para que quando nós olhássemos para ele, fôssemos curados dos nossos pecados, tivéssemos a salvação e a vida eterna, o próprio Cristo. Então, a serpente no deserto foi uma pré-figura do Cristo que seria crucificado em nosso favor. Então, quando nós olhamos para ele, olhar no sentido de crer nele, nós também temos a nossa salvação, nós também temos a nossa cura, né? O apagar dos nossos pecados e a justificação para a vida eterna. Então, por isso, essa relação, você está no versículo 16 ao 19, que diz assim, vamos ver aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porque não creu no Filho de Deus, no Filho único de Deus, ou em algumas Bíblias, no unigênito Filho de Deus. E é assim que é o julgamento. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. E aí a gente para aqui um pouquinho. Então, como é que se pode alcançar a vida eterna, irmãos? Crendo. Crendo em quem? Em Jesus. Porque Jesus ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Versículo muito conhecido nosso, né? A gente cita de cor, mas muitas vezes a gente não para meditar nesse versículo, que é muito importante. Então a gente precisa crer. Porque, irmãos, ele fala da questão do ímpio e do crente. Porque aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. A impressão que dá é que Cristo veio para condenar as pessoas, e não é isso. Cristo não veio para condenar ninguém, Cristo veio para salvar a humanidade. Só que o julgamento, qual é o julgamento? O julgamento é aquele que creu é salvo, aquele que não creu já está condenado. Então, quem faz esse julgamento? É o próprio ser humano. Nós aqui cremos e nós é que deixamos de crer. Então esse julgamento é feito por nós, no momento que a gente crê ou no momento que a gente deixa de crer. Então aquele que não crê, juízo eterno. E aquele que crê, salvação eterna. Morar no céu com Cristo. Então Jesus não veio condenar ninguém, muito pelo contrário. Mas aqueles que não crerem já estão condenados. Ou seja, eles próprios se condenaram por não crer em Cristo. Está entendendo, irmãos? Só que muita gente não sabe disso. Por isso a nossa função de ir e evangelizar. Por isso Jesus falou, vão a todas as nações, falem, preguem, para que as pessoas tenham oportunidade, para que as pessoas conheçam Jesus. Se elas não quiserem, aí é com elas. Mas a gente precisa mostrar para elas que há um caminho, há uma solução. Tá certo? Por isso o evangelho precisa ser pregado. Pregado de forma coerente, de forma correta. Amém? Versículo 20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Então aquele que faz o mal, ele corre da luz, ele aborrece a luz, ele não quer se chegar para a luz. E a luz aqui, ela está no sentido de Cristo. Cristo é a luz. Ou seja, quando você chega num ambiente que está tudo claro, as coisas ficam aparentes, né? Você consegue ver as coisas nitidamente. Não é verdade? Então Cristo é essa luz que ilumina. Então se você tem um pecado, ou seja, todos nós temos, né? Mas se você não quer se arrepender daquele pecado, você não vai chegar para a luz, porque a luz vai mostrar aquele pecado para todo mundo. Quando você chega para Cristo, você começa a perceber aquele pecado. E aí você fica, ou você larga, ou você continua. Mas se você continuar, você não tá na luz, você tem que voltar para as trevas. Né? Para quê? Porque as trevas é a escuridão. E a escuridão, ela encobre os pecados. Então, quem chega para Cristo tem que deixar os pecados. Porque Cristo vai clarear os seus pecados e vai dizer para ele assim, olha, tá vendo? Ó, você precisa melhorar aqui, aqui e aqui. E aí a pessoa clareou. Opa, puxa, realmente, eu estou errando aqui. Eu preciso melhorar. Mas aquele que não quer deixar a prática pecaminosa, ele não vai chegar para a luz, porque a luz vai mostrar o pecado dele. Ele não quer que ninguém veja. Ele quer continuar com aquele pecado escondido. Então é algo que a gente precisa pensar. Eu quero que as pessoas, eu quero ver o que está acontecendo na minha vida para corrigir esses pecados, ou eu quero encobrir esses pecados? Se eu me achegar para Cristo cada vez mais, ele vai me mostrar o que eu preciso mudar. Se eu me afastar dele, cada vez menos eu vou conseguir entender o que eu preciso melhorar, o que eu preciso resolver. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, basicamente, um versículo vai corroborar o outro, né? Ele vai ajustar o outro.
E vai dizer, então, aquele que vem para a luz, quem pratica a verdade faz o quê? Vai para Cristo, porque ele não tem o que temer, ele está falando a verdade, ele está fazendo a verdade, e isso ele tem certeza de que está agradando ao coração de Deus. Então para que ele vai fugir? Para que ele vai temer alguma coisa se ele está falando a verdade? Ainda que seja preso ou morto, mas a verdade traz uma tranquilidade para o crente em dizer, eu estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é maravilhoso, irmãos. Independente do que falem, independente se te julgam, independente de qualquer coisa, você tem a consciência tranquila de que você está falando a verdade. E cada vez mais você vai para a luz, você se achega para Cristo, porque você tem consciência daquilo que você está fazendo e que é certo, que agrada ao coração do Pai. Deus abençoe a cada um.